E aí, tudo bem? Você tem dificuldade na hora de compreender as frações? Então não sai daí que depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre elas. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre frações, né? Só que antes de iniciar, eu gostaria até aqui de fazer uma pequena ressalva, né? Esse vídeo aqui, essa videoaula em específico, é uma abordagem sobre frações a nível de 7º ano, mais ou menos, certo? Então, não é aquela abordagem inicial, né? Eu não vou trabalhar aqui a questão de leitura de frações, né? O que representa numerador, o que representa denominador, né? A gente vai subentender que tudo isso já deve, digamos assim, ter sido compreendido, né? Anteriormente. Então, geralmente no 6º ano a gente tem aquele primeiro contato com frações, né? Compreende aqueles conceitos básicos, né? Nesse vídeo de hoje a gente aprofunda um pouquinho mais, falando um pouco sobre as ideias, né? As ideias que estão associadas a frações, né? Então, vamos lá. Começando aqui, a nossa primeira ideia que a gente vai falar aqui é como parte de um todo, não é isso? Uma fração para representar a parte de um todo. Então, vamos pegar como exemplo aqui essa figura, né, que eu tenho aqui dividida em 4 partes iguais, e aí eu vou pintar uma dessas partes aqui, ó. Certo? Pintei uma partezinha dessa aqui, ok? Então, eu posso representar essa parte que está pintada através de uma fração, certo? Então, qual é aqui a fração que representa a parte pintada da minha figura aqui, ó? Parte pintada. Qual é a fração que representa, certo? Ó, é o seguinte, essa partezinha aqui, quantas partes pintadas eu tenho? Não tenho só uma parte pintada, né? De quantas no total? De 4 partes, não é isso? Então, a fração que representa a parte pintada é isso daqui, ó, 1/4, certo? 1, né, o numerador aqui, ele representa a quantidade de partes que a gente está tomando, que a gente está pegando, que a gente está considerando, né? Então, nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com uma figura e eu quero representar esse pedacinho que está pintado, né? Olha o que foi que eu fiz. Eu dividi a figura em 4 partes iguais e aí eu estou pintando uma. Então, nesse caso aqui, o numerador, ele representa quantas partes pintadas eu tenho. E o denominador, que é esse número aqui de baixo, ele representa o total de partes que essa figura foi dividida, certo? Se eu tivesse, por exemplo, se essa figura ela fosse assim, por exemplo, ó, né? Então, ela tivesse 6 partes, né? Então, isso aqui iria ficar 1/6. Mas no caso aqui, ela só tem 4 partes, então 1/4, certo? O numerador representa quantas partes eu estou tomando, eu estou pegando, eu estou considerando, né? E o denominador representa o total de partes aí, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, representar a parte em branco, qual é a fração que vai representar aqui a minha parte em branco? Certo? Moleza. Quantos quadradinhos, quantas partes eu tenho em branco? 3, não é isso? De quantas no total? 4. Ok? Então, o número de baixo sempre representa o total de partes que o todo foi dividido, que o inteiro ele foi dividido. E o número de cima sempre representa quantas partes nós estamos pegando, quantas partes nós estamos considerando. Certo? Tranquilo? Então, essa é uma das ideias associada à fração. Certo? Outra ideia que a gente pode pegar aqui é a ideia de quociente. O que é essa ideia de quociente? É a ideia de divisão. Certo? Então, sempre que eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão, onde eu divido o número de cima pelo número de baixo. Certo? Onde eu divido numerador por denominador. Tranquilo isso? Então, se a gente pegar uma situação hipotética aqui, por exemplo, Maria tem 10 bolinhas de gude e quer dividir elas, né, distribuir elas para 5 pessoas. Né? Como é que a gente pode representar isso daqui com uma divisão? Com uma fração, não é isso? É as 10 bolinhas divididas, né, pelas 5 pessoas aí. E nesse caso aqui vai dar 2. Não é isso? Então essa é a ideia, também é uma das ideias associadas a frações, certo? É a ideia de divisão. E outra ideia que a gente pode ter aqui é a ideia de fração de uma quantidade, certo? Então, como assim? Eu quero 2/5 de 10, certo? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho fração de uma quantidade, é como se eu estivesse pegando um pedaço daquela quantidade aqui. É como se eu estivesse pegando um pedaço do 10, certo? Então,
como é que a gente pode proceder para descobrir quanto é 2/5 de 10? Ó, a gente pode proceder de duas maneiras, certo? A primeira maneira, né, que a gente pode utilizar aqui é uma abordagem mais geométrica, né, mais física, mais palpável. Como assim? Veja, o que eu vou fazer aqui com esses 10 em questão aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, você vai olhar o denominador da fração, não é isso? O denominador, ele não sempre vai indicar em quantas partes o inteiro vai ser dividido, não é isso? Então, o 10 ele vai ser dividido em 5 partes, não é isso? Você pode fazer assim, ó, uma abordagem mais geométrica, né? Mais visível, digamos assim. O 10 você vai dividir em quantas partes? Em 5 partes iguais, não é isso? Então, aqui é uma parte, 2 partes, 3 partes, 5 partes. Beleza? Agora, imagine aqui, se eu quero dividir esses 10 nessas 5 partes, né? Cada partezinha vai receber quantas? Lembrando que tem que ser o mesmo número, né? Tem que ser a mesma quantia aqui em cada partezinha dessa. Então, com certeza aqui tem que ser de 2 em 2, não é isso? Ó? Porque vai dar 2, 4, 6, 8 e 10. Não é isso? Então, eu distribuí o todo, o 10 aqui no nosso caso, certo? Em quantas partes? Em 5 partes, porque o denominador da minha fração é 5. E agora, você vai olhar para o numerador, certo? Esse numerador, ele não indica quantas partes eu estou pegando, eu estou tomando, eu estou considerando, não é isso? Então, quantas partes eu vou pegar dessas daqui? 2 partes, não é isso? Então, por exemplo, eu vou pegar essas 2 partes aqui, ó. Se eu pegar essas 2 partes aqui, quanto eu obtenho? Ora, 2 mais 2 vai dar 4, certo? Então, 2/5 de 10 é igual a 4, beleza? Essa é uma das formas de se fazer. Outra maneira, segunda forma aqui de se fazer. Segunda forma é a forma mais algébrica, digamos assim. É a forma mais prática de se fazer, certo? Então, como é que vai ficar aqui essa nossa segunda forma? Simples. Não é 2/5 de 10? Você vai fazer o seguinte, ó. 2/5. Esse de, na matemática, sempre ele é representado pelo vezes, certo? Esse de sempre vira vezes. Deixa eu até escrever aqui. Certo? O de vira vezes, que é a nossa multiplicação, não é isso? Então, o de você transforma num vezes e aí você coloca 10. Beleza? E aí, como é que você faz? Aqui, moleza, ó. Olha como é simples, né? O número de baixo, né? Você divide. O número de cima, você multiplica. Ok? Como? Então, você vai pegar aqui, ó. Sempre você vai fazer isso com 10, né? Com o todo aqui. Você vai pegar o 10, que é o todo, o total, né? Divide o 10 por 5, ok? Divide por 5. Então, nesse caso aqui, vai dar 2, né? 2 vezes 5, 10 e resto nada, ok? E agora, o resultado que deu, você multiplica com o de cima. Então, isso daqui vezes 2. Perceba que vai dar 4 do mesmo jeito, certo? Então, você sempre vai pegar esse númerozinho aqui, divide pelo número que está embaixo, multiplica o resultado pelo número que está em cima, certo? É um modo mais prático de se fazer, porque quando são números grandes, aqui nesse caso, fica um pouco mais difícil de fazer essa distribuição, certo? Vamos ver outro exemplo aqui para clarear um pouquinho mais, ok? Então, por exemplo, 3/7 de 21, certo? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, né, primeira coisa, ou melhor, do primeiro modo, digamos assim, né? Respondendo aqui do primeiro modo. Ó, eu vou separar os 21, que é o todo, em quantas partes aqui? Ó? Eu vou distribuir em 7 partes, não é isso? Quem indica que é 7 é esse número que está embaixo. Ó. Então, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 7 partes. Não é isso? Lembrando que são partes iguais. Então, distribuindo os 21 nessas 7 partes, né? Quanto vai ficar em cada partezinha dessa? Né? Tem que ser 3, não é isso? Ó, 3, aí depois aqui vai ficar 6, 9, 12, 15, 18 e 21, certo? E quantas partes eu vou considerar? Esse número aqui de cima é quem indica, né? Eu vou considerar 3 partes, ó. Quando eu considerar 3 partes aqui, eu tenho
9. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Não é isso? Está feito, é uma maneira. E da minha segunda maneira, um método mais prático, né, mais matemático, digamos assim, você vai pegar o 3 sobre 7, né, vezes o 21, certo? Então, traduzindo isso daqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 21, divide pelo 7, certo? Divide pelo 7, multiplica pelo 3, ok? Então, isso daqui vai me dar o resultado. Ó, você vai pegar o 21, que é um número todo aí em questão, você divide por 7, não é isso? Então, tem que ser um 3, né? 3 vezes 7 dá 21 e resto nada. Ok? O resultado que deu, você vai multiplicar por 3, que é o número que está aqui em cima. Então, vezes 3, que isso daqui vai dar um 9. Ok? São duas maneiras diferentes de se fazer. Você escolhe qual maneira você quer utilizar para proceder. Beleza? E mais uma ideia aqui, né? Mais uma ideia é a ideia de razão como comparação de duas grandezas. Ou melhor, a ideia de fração como razão ou comparação de duas grandezas. Né? É comparar. Comparar é uma quantidade x com a quantidade y, certo? Então, a gente usa também uma ideia de fração aí. Né? Então, vamos ver esse enunciadozinho aqui. Ó. Diz que em uma sala de aula, né, estão 20 alunos, dos quais 12 deles falam inglês e o restante fala espanhol. Então, veja, eu tenho que o pessoal que fala inglês, né, é igual a 12. O restante aqui vai falar espanhol. Ora, mas se eu tenho 20, né, e já tem 12 aqui, sobra quanto? Sobra 8 para falar espanhol. Não é isso? Beleza? Então, agora eu quero a razão, né? Eu quero a razão. Sempre que falar em razão, você vai sempre lembrar que é uma fração, beleza? Do pessoal que fala, por exemplo, inglês para o pessoal que fala espanhol. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu quero uma razão entre o número de pessoas que falam inglês para o número de pessoas que falam espanhol. Certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Número de pessoas que falam inglês para o número de pessoas que falam espanhol. Nesse caso, a gente vai sempre respeitar essa ordem. O que vem primeiro vai em cima. O que vem segundo vai embaixo. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou montar uma fração que é com o pessoal que fala inglês, né, o número de pessoas que falam inglês, sobre o número de pessoas que falam espanhol. Não é? Aí fica moleza, é só trocar os números agora, substituir os números. Ó, o pessoal que fala inglês é quanto? É 12. O pessoal que fala espanhol, 8. Né? Então, isso aqui vai dar 12 oitavos. Beleza? Deixa nessa forma de fração mesmo. Se eu invertesse aqui a ordem, né, eu quero agora a razão do pessoal que fala... vamos supor assim, espanhol, né? Pessoal que fala espanhol, deixa eu só trocar a letra aqui, pegar mais um pouquinho de espaço. Eu quero agora o pessoal que fala espanhol para o pessoal que fala inglês. Então, perceba que aqui, né, já mudou a ordem. Ó, espanhol vai em cima. Né? O pessoal que fala espanhol sobre o pessoal que fala inglês. Então, isso daqui vai ficar 8 sobre quanto? Sobre 12. Não é isso? E se eu inverter mais ainda, se eu fizer um negócio diferente aqui, eu quero a razão aqui do pessoal que fala inglês para o total de alunos. Como é que vai ficar isso daqui? Eu quero agora a razão, né, do número de pessoas que falam inglês para o total de alunos. Aí você vai ver aqui, ó, o pessoal que fala inglês sobre o total. Não é isso? Quantos falam inglês? 12, não é isso? Qual é o total? 20. Ok? Então, vai ficar 12 sobre 20. Então, isso daqui é a ideia de fração como uma razão ou uma comparação. Perceba que aqui eu estou comparando, certo? O número de pessoas que falam inglês com o total de alunos na sala. Beleza? Então, são basicamente essas ideiazinhas aí que estão associadas a frações. Beleza? Então, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.